Bom dia com Jesus, meus preciosos, amados ouvintes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. E a paz de Cristo seja com todos. Amém? E hoje, por ser uma madrugada em pleno primeiro dia da semana, que é chamado hoje, tradição, domingo. Eu quero fazer um pequeno vídeo para que todos possam ouvir, para fazer um alerta à humanidade, fazer um alerta a todos aqueles que puderem ouvir. E para isso eu quero ler primeiro, aqui no livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11. Aqui está escrito assim, ó: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Agora, isso está no livro de Amós. Amós já está pertinho do Novo Testamento. Agora, quando Deus disse isso, foi não muito tempo antes de Jesus vir à Terra. Agora, é o que eu quero mostrar e fixar bem para todos nós nesta manhã. Eu me lembro só na época, quando eu era menino, não tinha tanta igreja na face da terra. Não tinha tanto pregador como tem hoje. Hoje tem igrejas demais na face da terra. Hoje tem pregadores demais na face da terra. Agora, e por que está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor, e seu Senhor dizendo nas Escrituras: Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, com tantos pregadores que temos hoje na face da terra, haveria necessidade de ter alguém com fome e sede da palavra do Senhor? Será que não daria para nós fazer um exame de consciência em nossos corações e ver que com tantos pregadores, com tantas religiões, eles estão pregando, mas não está alimentando as almas, não está alimentando o coração do Filho de Deus. E por essa razão, então, nós vamos encontrar aqui no livro de Joel, que há multidões no vale da decisão. Porque eles veem igrejas e mais igreja, lotada e mais lotada de gente. Eles dizem: bom, ali certamente vamos alimentar a nossa alma. Mas eles vão lá e saem vazio do mesmo jeito. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8: ainda que nós mesmos, ou que desça um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho, além do que nós temos anunciado, seja anátema.
No segundo versículo ele diz, no versículo 9, eu torno-vos dizê-lo, ainda que nós mesmos, ou que venha alguém, outro alguém, anunciando outro evangelho, seja anátema. Quer dizer, um evangelho que não alimenta as pessoas, um evangelho que não alimenta as almas. E a alma, o espírito, precisa de alimento do jeito que o nosso corpo precisa. E o único alimento que alimenta o espírito é a palavra de Deus. Porque o mesmo apóstolo São Paulo, ele fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Agora nós vamos encontrar hoje há tantas religiões, há tanto sistema. E por que aqui em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, está escrito assim, ó. Até eu queria responder a uma pergunta para um companheiro que escreveu para nós ontem. Aqui em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. E ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Sai dela quem? Aí nós vamos encontrar no versículo 10, que está escrito assim, ó. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela, a grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Aí está onde está mandando sair. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e nem incorra nas suas pragas. Agora, se você pegar o dicionário, você vai ver Babilônia significa confusão religiosa. E nunca houve em tempo algum mais confusão religiosa do que agora. Religião para todo lado, pregadores para todos os lados, pregadores que podem juntar aos montes, e cada um com um sistema diferente. É desse sistema que a Bíblia está mandando sair. Mas sair do sistema e ir para onde? Sair do sistema e vir para a Bíblia, e vir para o Evangelho, do jeito que ele está escrito. O apóstolo São Paulo, ele mesmo disse assim, ó, aqui aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1, ou melhor, do versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Agora, se há uma só fé, é a mesma fé que uma vez foi dada aos santos. É a fé do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Ali em Judas, no versículo 3, que lá só tem um capítulo, mas no versículo 3, do meio para o fim, fala assim: eu tive por necessidade vos escrever e vos exortar a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Nós temos que batalhar para tomar posse da fé que uma vez foi dada aos santos. Agora, para isso, meus irmãos, nós precisamos de uma coisa. Precisamos de revelação da palavra. E a revelação da palavra, eu quero ler aqui para nós. Uma certa vez, Jesus estava juntamente com os discípulos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns disseram, é João Batista. Outros disseram, era Elias. Outros disseram, é Jeremias, ou um dos profetas. Mas ele virou para Pedro e disse-lhes: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhes, bem-aventurado. E Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porém, Jesus disse: pois eu te digo que tu és Pedro, é homem, carne, Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual que é essa pedra? Estava em Pedro. Foi a revelação que ele teve. Nenhum dos outros discípulos souberam quem era Jesus. Mas Pedro, com a revelação da palavra, Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. E foi por isso que Jesus disse assim: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Foi por isso que está escrito ali aonde nós lemos, né? E assim diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, e sede, e não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Ô meu irmão, eu quero dizer a cada um de vocês nesta manhã, nós não somos um sistema, nós não temos nenhuma denominação, nós não temos nenhuma religião, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a palavra do jeitinho que ela está escrito, porque está escrito que nós não podemos tirar nem um tio, e nem aumentar nem um tio e nem um jota, porque aquele que tirar, vai ser tirada a parte dele do livro da vida, e aquele que acrescentar, vai ser acrescentada as pragas que está escrito nesse livro de Apocalipse. Porquanto, eu quero dar um grito de alerta nesta manhã, alertando a cada um dos filhos de Deus: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados,
nem incorra nas suas pragas. Sair da onde? Sair do sistema. Sair do sistema e ficar com a palavra do jeito que ela está escrita. É disso que nós precisamos. Porque se nós queremos morar na eternidade, é só a Bíblia que nos dá direito para isso. Porque aqui no profeta Isaías, deixa eu achar bem rapidinho aqui. O profeta Isaías, no capítulo 35. Deixa eu ver o versículo. No capítulo 35, no versículo 8 e 9. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, aqueles que caminham pela fé. Até mesmo os loucos não errarão esse caminho. Agora veja, ali não haverá leão, nem animal ferozes subirá a ele, nem se achará nele, mas somente os remidos do Senhor. Nesse caminho, é somente os remidos do Senhor. Aqui nós vamos encontrar também, deixa eu ver se eu acho bem rapidinho. Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 6, deixa eu ver aqui. Capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único caminho que nós temos, meu irmão, para nos caminhar. É o único caminho que nós recebemos alimento espiritual para alimentar as nossas almas. Alimentar aquela fome que está escrito lá, Amós capítulo 8, versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, e sede, e não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. É só nesse caminho, é só no Senhor Jesus Cristo que nós podemos alimentar a nossa alma, estar saciado para subir no arrebatamento, para cumprir o que está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurado aqueles que são chamados para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Vai ser chamado, ou já foi chamado, é somente aqueles que estão no caminho. Se você tiver de cair, meu irmão, caia no caminho. Se você cair no caminho, Jesus te pega pela mão e te levanta. Levanta, meu filho, se põe de pé e caminhe olhando para o Calvário, porque nós sozinhos não damos conta, mas Jesus segurando em nossas mãos, nós daremos conta. Nós temos força, nós temos coragem para chegar até o final do caminho. Vamos olhar para Jesus nesta manhã. E Deus o abençoe a cada um de nós. Deus te guarde. E se essas palavras alimentou tua alma, manda esse vídeo para muita gente, para quem você puder. Manda esse vídeo para muita gente. Se inscreva no nosso canal. É tempo de alerta do fim. Estamos alertando a humanidade. Você se inscreva no nosso canal, dê um like aí, quantas vezes você puder, e mande muita gente se inscrever,
para que nós possamos continuar falando com cada um de vós. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos encha da soberania de Deus, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém?